Olá, o meu nome é Leonel Barata, bem-vindos aos Sabores de Perdição de 2021. Vou fazer um show cooking com alguns dos produtos de referência desta região, entre tantos, que se podiam escolher. Hoje vamos fazer uma compota de borrego, portanto utilizando, para além do borrego, o feijão frade, portanto uma leguminosa de excelência também desta região. Vamos utilizar o mel, o azeite, o vinho. Vamos utilizar um vinho adamado, onde vamos, portanto, fazer um cozimento das passas ligeiro, quase caramelizada, com um vinho abafado, pode ser com moscatel. Portanto, a ideia é utilizar os produtos locais. É uma compota quase chutney, portanto, um agridoce com um toque de vinagre, e vamos fazê-lo em conserva, no sentido também daquilo que são os dias que decorrem hoje. Portanto, a prática que é levar refeições pré-feitas para o trabalho, para locais fora de casa, e também para cozinhar em casa, porque avançar receitas para a agenda da semana dá sempre jeito. Portanto, eu vou começar por marcar um pouco o borrego. Antes disso vou temperá-lo, apenas com um fio de azeite, para ele também depois não agarrar. Pode ser grelhado, pode ser frito, como preferirem. Entre os vários azeites de excelência, eu tenho aqui um monovarietal galega, muito interessante também na confecção de borrego. Vou passar o borrego em azeite, isto também tendo em conta que a cobertura que vamos fazer à nossa conserva, à nossa compota, é uma cobertura de azeite, e daí também a escolha recair tanto sobre esta gordura. Vou temperar com um pouco de sal e pimenta e vamos deixar estar aqui durante alguns minutos enquanto preparamos outras partes da refeição. Não precisa de muito sal, um toque de pimenta. Eu no final vou colocar, e para quem gosta, uma malagueta. Portanto, e também vamos conseguir buscar aí algum sabor. Portanto, e mais uma razão para não colocarmos muito sal. Vou colocar também uma erva aromática, neste caso o tomilho, poderia ser a gosto, portanto, de cada um. Neste momento, se calhar, vou fazer aqui já uma preparação das passas. Portanto, vou colocar, uma vez que a ideia é criar uma compota agridoce, portanto, com o borrego, é uma forma também para os não amantes do borrego, é uma forma muito interessante de o consumir, até porque aqui temos umas partes muito simples, são partes das costeletas. A única coisa que fiz foi, de facto, retirar o osso. Portanto, vou colocar um pouco de açúcar mascavado, porque a ideia é também... A ideia é caramelizar ligeiramente, depois vou juntar o vinho abafado para lhe dar mais um aroma, e no caso do moscatel ou licores que tenham álcool suficiente, podem dar uma queimadura para salientar ainda mais esses aromas. Portanto, vou colocar aqui as passas de uva. Vou tentar criar alguma maceração, não é que as passas tenham muita umidade, não tem praticamente nenhuma, mas a ideia é envolver já um pouco do açúcar. Esta conserva, ou compota, vai levar também uns cubos de queijo, que é também um dos produtos de grande excelência na região. Aqui temos um queijo de mistura de ovelha com cabra, para não ter aromas muito fortes, e já um queijo de pasta também mais dura, de forma a que ele permaneça em cubos dentro da própria compota, sendo que esta compota não é uma compota preparada para longa duração de conserva. Vamos a falar para uma duração de 4, 5 dias, sendo que podemos eventualmente depois proceder a uma pasteurização em água, e que com um termómetro
que se compra em lojas é fácil, sendo que nós sabemos que a água, portanto, faz uma ebulição a 100 graus, daí não passa, mas consegue-se fazer uma pasteurização mínima a 30 minutos, no caso de querermos uma compota que dure mais de 15 dias em frio, portanto, consegue-se isso. Eu vou já ligar, entretanto, aqui o tacho para conseguirmos aqui quase um choque térmico no sentido da caramelização. Esta é uma região também com produção de vinhos de excelência que tem cada vez mais o seu lugar no panorama nacional vitivinícola. Temos vários vinhos de referência já medalhados a nível nacional e internacional, brancos, tintos. Portanto, eu vou colocar, também não quero um choque muito forte, porque a ideia também é só dar aqui algum sabor mais açucarado, ainda às passas. Vamos deixar aquecer um pouco mais. Vamos juntar aqui um vinho abafado, também aqui da região. Vamos deixar cozinhar. Eu vou aproveitar depois neste mesmo tacho, onde vamos deixar reservado para esta preparação, vou juntar depois a carne, depois de cozinhada. E daqui fazemos, portanto, a passagem direta logo para a parte da conserva. Vou deixar cozinhar mais um bocadinho. Enquanto isso, vamos começar a cozinhar também a carne. A temperatura média, mais ou menos 3, 4 minutos de cada lado, é suficiente. Se fizermos o segundo processo que vos falei há pouco ainda de uma pasteurização dentro da água, de alguma forma ainda vai cozinhar dentro do próprio frasco, e mesmo não fazendo isso, uma vez que vamos colocar, quer depois o azeite aromatizado quente, com o próprio preparado a quente ainda dentro da conserva, vai haver ainda um cozimento também aí durante um processo de meia hora, de 1 hora, de forma que é suficiente. Vamos deixar evaporar um pouco. Entretanto, vamos temperar o borrego do outro lado. O borrego de criação desta região, em função dos pastos e do clima que temos, é um borrego de excelência. Como apaixonado desta região que sou, acho que todos os produtos são de excelência nesta região, tal como as gentes, e porque efetivamente as gentes influenciam o produto final, e há um saber tradicional nesta região que se mantém ainda muito agarrada àquilo que é a forma ancestral de trabalhar os produtos, quer vegetais, quer animais. Entretanto, vamos então marcar o borrego. Temperatura média suficiente. Então deixamos cozer mais ou menos 3 minutos de cada lado. Eu vou desligar, entretanto. A temperatura que a sauté tem é suficiente para cozinhar. Entretanto, vou preparar a cobertura que vamos dar à nossa compota, portanto, com azeite. Vamos adicionar algumas folhas de tomilho, uma erva fresca, funciona bem, com carnes. Entretanto, vou aproveitar, vamos juntar já o nosso borrego, portanto aqui ao preparado anterior, com as passas, o açúcar caramelizado e o vinho abafado. Vou envolver o borrego com as passas e o vinho abafado, portanto, e vamos deixar a repousar
aqui há alguns minutos, enquanto fazemos a nossa cobertura. Portanto, vou laminar o alho, vou utilizar um laminador que me permite um corte bastante fino. Para conserva é interessante, mas para quem gosta de alho também grosseiramente funciona. Devem estar todos a pensar lá em casa que um aparelho destes ajuda e ajuda bastante. De facto, o alho, sobretudo quando se tem que preparar em quantidades, é um trabalho para quem gosta. Isto é um aparelho que se compra facilmente em algumas lojas de hotelaria. Vou ligar o nosso azeite no mínimo. Vamos cozinhar o alho lentamente, de forma a aromatizar juntamente com o tomilho. Enquanto isso, vou já envolver também o feijão frade. Portanto, o feijão frade foi pré-cozido durante 20, 30 minutos. Podem fazê-lo numa panela de pressão, 10, 12 minutos. A adicionar a esta compota, depois em função dos legumes que tenham disponíveis em casa, ou até ainda de algumas compotas de doces. Por acaso eu tenho aqui uma de laranja com café, que o café é um elemento muito interessante na ligação ao borrego. Aqui tenho uns cogumelos também, no caso shiitake, também produzidos aqui na região e embalados com vinagre, o que naquilo que é a composição final da compota enquanto chutney, dá-lhe aqui também esse toque interessante, uma vez que já é um vinagre aromatizado. Vou-lhe juntar também um pouco de mel, neste caso mel prensado, ou seja, é juntar o melhor do mel àquilo que é o pão das abelhas. Juntar mais um pouco. Eu pessoalmente gosto muito dos agridoces. Em conserva, voltando ainda aos legumes, podem sempre apostar também em legumes de cor, que num contraste, por exemplo, não é o que acontece no caso do cogumelo com o feijão frade, por exemplo, mas se juntarmos uma cenoura, uma abóbora, não querendo abusar muito naquilo que é o todo dos sabores e dos aromas, mas ainda há espaço para ele, vou-lhe adicionar aqui um pouco da compota de laranja com café. Aqui estamos a falar de uma laranja com casca também, e uns grãos de café, como podem ver. E no caso temos uma preparação praticamente para 4, 5 conservas, que numa casa familiar é muito interessante. Vou envolver. Há alguns frascos também não suportam mais do que 90 graus, portanto há que ter sempre esse cuidado, ou quando se compra perceber se são frascos que estão preparados para pasteurização até 90 graus, portanto o objetivo aqui é sempre atingirmos uma temperatura mínima do alimento a 65 graus para garantirmos que há uma eliminação geral de bactérias e de micro-organismos, e há os frascos depois que suportam até 130, 150 graus, ou seja, para uma esterilização a 121. Temos o nosso preparado mais uma vez a repousar nesta suculência de sabores. Temos também o nosso azeite praticamente com os alhos cozinhados. Enquanto isso eu vou preparar também uns cubos de queijo, que é, portanto, o último ingrediente que vamos adicionar à nossa conserva. O queijo vai a gosto, em função de cada um. A ideia foi não utilizar um queijo muito intenso, mas podem sempre dosear. Menos intenso, mais queijo, mais intenso, menos queijo. Vou adicionar por último aqui ao nosso azeite um pouco de vinagre, que lhe vai conferir também, juntamente com o alho e com o tomilho, o facto de serem de conservantes naturais. Neste momento consigo ter os dois preparados muito próximo dos 100 graus, portanto, o que vou fazer é colocar já nas conservas, na compota neste caso. E vou juntar por último a nossa cobertura, portanto, de azeite, alho, tomilho e vinagre.
E pronto, temos uma compota conserva de borrego, com produtos locais da região de Castelo Branco. É uma conserva que seguramente pode estar no vosso frigorífico de casa durante a semana inteira. Podemos prolongar o tempo de vida útil destas conservas, portanto, em ebulição em água, dependendo do tempo da pasteurização ou de esterilização. Espero que tenham gostado. A receita vai estar disponível na página Sabores de Perdição, de Castelo Branco, e qualquer dúvida podem entrar também em contacto direto comigo. Muito obrigado pelo convite, espero que desfrutem de um resto de bons Sabores de Perdição, infelizmente este ano ainda online. Esperemos definitivamente que seja 2022 já de forma presencial. Até breve e obrigado.